Queridos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei a hora que você está tendo acesso a esse vídeo, mas eu quero desde já dizer que Deus tem uma palavra esta noite, ou essa tarde, ou este dia para você. Amém? Como os irmãos sabem, a maioria, eu sou o pastor Gustavo Sena, pastoreio a igreja de Nova Vida, aqui em Lisboa. Estamos na rua Passos Manuel, número 69A. Estamos temporariamente encerrado com as atividades na igreja, mas nós continuamos fazendo os cultos, as lives online, tá bom? Então, você que mora aqui em Lisboa, você que mora próximo, quiser nos contactar, o número do meu zap é o 9661089944. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada um que está nos assistindo neste momento. Já estamos aqui online, em direto, e já vamos ver aqui algumas pessoas já estará conosco. Vamos ver aqui se já tem aqui alguém conosco. Glórias a Deus. Queridos, hoje é quinta-feira e como a maioria sabe, quinta-feira é o dia em que nós damos procedimento, a lição, as ministrações que nós estamos fazendo, chamada Casa de Paz. E hoje nós vamos falar da sexta ministração, que tem como tema prosperidade. É um tema bastante chamativo, Prosperidade. Quem não quer ser próspero? Quem não gostaria de ter uma vida próspera? Mas prosperidade não é acumulação de riquezas. Prosperidade é a ausência da necessidade. Quando você tem uma vida financeira equilibrada, quando você tem uma saúde equilibrada, quando você tem uma vida espiritual boa diante de Deus, você é uma pessoa próspera. Se você tem o que comer, tem o que vestir, tem aonde dormir, você é próspero, você é próspera. Então hoje nós vamos falar mais sobre prosperidade e vamos entender um pouco mais além de prosperidade, tá bom? Quando se fala em prosperidade, muitas pessoas pensam, olha, já sei, o pastor vai pedir dinheiro e para eu receber eu tenho que dar, mas querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não vou pedir dinheiro, não vou falar em dinheiro, pode ficar despreocupado em relação a isso. A única coisa que eu vou fazer é, diante da palavra de Deus, te mostrar o que é uma verdadeira prosperidade. E por que verdadeira prosperidade? Porque muitos estão pregando uma falsa prosperidade. E isso é muito importante nós discernirmos o que é verdadeiro e o que é falso, não é? O que é verdadeiro e o que é falso. Então, queridos, a verdadeira prosperidade é com Deus. Tem muitos convites que dizem assim, venha para Jesus, que Jesus vai te dar, venha para a igreja que você vai ser rico, Deus vai te entregar a chave da casa, Deus vai te entregar a chave do carro, mas você precisa fazer um propósito, você precisa ofertar, você precisa trazer o seu dízimo, você precisa fazer um voto. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, Deus quer nos dar tudo de bom e de melhor, mas o único voto que nós precisamos fazer, sabe o que é? É obediência à sua palavra. Esse é o voto mais poderoso que nós possamos fazer diante de Deus, para que Deus possa nos honrar em todas as áreas de nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, já temos aqui nosso querido Augusto Jarbas, que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Temos aqui também mais algumas pessoas, mas meu telefone aqui parece que travou e eu não estou conseguindo colocar. Graças a Deus.
mas já temos aqui com certeza a irmã Lu, o irmãozinho também, a Lidiane. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado, ligado, assistindo não, né? Vendo o culto e participando do culto. Amém? Nós estamos em um culto a Deus, onde nós vamos estudar hoje a palavra do nosso Senhor. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Eu quero ler o texto que fica em 2 Samuel, capítulo 6. Vamos estar lendo do 10 ao 12. Tem muita gente. 2 Samuel, capítulo 6, do 10 ao 12. Eu espero que hoje você possa aprender sobre a verdadeira prosperidade. Quando se fala de prosperidade, querido, não quer dizer dinheiro. Porque quando fala prosperidade, a pessoa já pensa logo dinheiro, próspero, dinheiro. Mas o que adianta ter dinheiro e não ter saúde? O que adianta ter dinheiro e não ter paz? O que adianta ter dinheiro e não ter alegria? O que adianta ter dinheiro e não ter verdadeiros amigos? Não adianta nada. Então, a palavra prosperidade nem sempre está relacionada a dinheiro, tá bom? Hoje eu quero que fique bem claro isso aqui. Vamos lá? Vamos ler? A Sara, que Deus abençoe a irmã Sara Mesquita, a Raquel, a Rai, Deus te abençoe também, Rai. Deus abençoe a Catarina, o David, toda a família. A irmã Tereza, a irmã Bruna, a Edilene, o Carlos Magno. Deus te abençoe, presbítero. Presbítero Carlos, pastor Sidney. Pastor Sidney também está aqui conosco. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Amém? Então é assim, vamos ler aqui o texto. Logo após nós vamos estar orando e já vamos estar iniciando a ministração de hoje, que tem como título Prosperidade. Amém? Por acaso o fundo musical aí está muito alto, está muito baixo? Escreva aí alguma coisa para que eu possa estar aqui regulando também o som. O que é que vocês acham? Tá bom assim? Se disser tá bom, coloca ok. Se disser aumenta mais, a gente aumenta mais. Dependendo aí da forma que vocês estejam ouvindo a minha voz. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então ler o texto? Fica então em 2 Samuel, capítulo 10 e verso 12. Glórias a Deus. Que diz o seguinte: 2 Samuel 6, 10 e 12. Acharam? Amém? Vamos ler então. E diz assim, ó: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então, verso 12, então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Vamos orar então. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e poderoso Pai, neste momento, meu Deus, nós queremos te louvar. Queremos, ó meu Deus, te agradecer por esta grande oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos mais sobre a tua palavra, para juntos, ó Pai, podermos entender tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nos dar, entender os nossos deveres e também, ó Deus, os nossos direitos.
que nós temos, ó Pai, quando obedecemos a Tua palavra e conhecemos. Deus, em nome de Jesus, por favor, Deus, fale conosco através dessa ministração. Fale conosco, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos revelar aquilo que está oculto, profundo, está escondido, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, crescer na Tua presença. Assim, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Queridos, no Antigo Testamento, a presença de Deus era representada por um móvel que ele mandara construir, chamado a Arca da Aliança. Imagine o cuidado de Deus com o povo. Deus, ele queria habitar no meio do seu povo, lá no deserto. Então a forma que Deus encontrou de habitar no meio do povo era construir uma tenda e dentro dessa tenda colocar um móvel chamado Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca de Deus. Tem vários nomes intitulados a esse móvel, né, que representava e na verdade era de fato ali a presença de Deus. Então, isso foi no passado. Aonde estava a arca, estava a presença de Deus. E o povo estava ali no arraial, né, e sabia que a presença de Deus estava ali no meio deles. Agora imagine, um povo que acabara de sair do Egito, está andando pelo deserto em direção à terra de Canaã, e ali eles não tinham nenhum recurso, mas durante o dia Deus ele cobria-os com a nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, e sem falar que todos os dias caía maná do céu para alimentar as vossas vidas, né? Os seus chinelos não se gastavam, as suas roupas não envelheciam, e Deus sustentava aquele povo. E o povo sabia que Deus estava no meio deles. Por quê? Porque tinha uma tenda onde tinha o lugar chamado átrio ou pátio, outro lugar chamado a sala e outro lugar chamado Santo dos Santos, aonde ficava a Arca de Deus. Então o povo ia até o pátio entregar o sacrifício, e o sacerdote pegava aquelas brasas do sacrifício e colocava no candelabro e entrava na primeira sala, né? E depois colocava o braço além do véu no Santo dos Santos, e ali fumaçava todo aquele lugar ao ponto de não conseguir enxergar a sua própria mão diante da sua face. E depois que isso acontecia, ele entrava no Santo dos Santos. E detalhe, para que o sacerdote tivesse acesso ao Santo dos Santos, ele teria que estar com sua vida totalmente purificada diante de Deus. Porque se ele entrasse de qualquer jeito, ele morria lá mesmo. E ninguém poderia entrar para pegar ele, que morria também. Então era de costume as roupas sacerdotais terem sinos nas suas vestes, nas suas pontas, né? Para que as pessoas ficassem do lado de fora ouvindo o tinir do sino. Enquanto estava ouvindo o sino tocando, ele estava bem. Mas se o sino parasse de tocar, eles lhe puxavam com uma corda que já estava amarrado na sua cintura, porque com certeza ele estava morto diante da presença de Deus. E era ali, queridos, naquele lugar que estava a arca de Deus. Era ali naquele lugar que estava a presença de Deus. E dentro dessa arca, dentro da arca, tinha o cajado o cajado de Arão, que floresceu. Tinha também o maná. E também tinha as tábuas da lei, né? Onde estava lá todos os mandamentos que Deus deu para Moisés. Então, o que acontece? Tudo aquilo tem um significado, né? E Deus
mostrava para o povo que ele estava no meio do povo. Mas era necessário que o povo tivesse uma vida santa diante de Deus. Principalmente o sumo sacerdote, que só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Então, queridos, com essa lição nós vamos estar aqui aprendendo, um pouco sobre a arca, sobre a presença de Deus e, consequentemente, com isso, a prosperidade de Deus em nossas vidas. Então, vamos lá. Porém, devido ao pecado do povo de Israel, a arca, devido ao pecado do povo de Israel, a arca foi levada pelos inimigos e ficou longe por muito tempo. Isso também ilustra a nossa história. Vivemos em pecado e, como consequência, não tínhamos a presença do Senhor conosco. Davi tentou trazer a arca de volta a Jerusalém, mas não fez conforme a palavra de Deus. E um levita chamado Uza acabou morrendo por tratar das coisas sagradas de maneira leviana. Neste momento, entra na história um homem que será objeto da nossa reflexão hoje. Esse homem se chama Obed-Edom. Ele abriu a sua casa para receber a Arca da Aliança. E ela passou 3 meses ali. E sabe qual foi o resultado? A Bíblia diz que o Senhor abençoou e também toda a sua casa. A prosperidade dessa família foi tão evidente que todo mundo soube, inclusive o rei Davi. Então vemos como é importante, nós darmos o devido valor à presença de Deus. Porque a arca aqui na casa de Obed-Edom ficou 3 meses e Deus fez maravilha. Mas na casa de Abinadab ficou vários anos e não aconteceu nada. Nada aconteceu. Obed-Edom, ele deu o devido valor, ele deu a devida importância à arca, que representava ali a presença de Deus. Mas Abinadab, com certeza, não deu muito crédito para a arca e acabou deixando-a de lado. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeiro tópico. A prosperidade de Deus em nossas vidas sempre será fruto de nossas decisões. Vou repetir. A prosperidade de Deus em nossas vidas sempre será fruto de nossas decisões. Tem um ditado que eu costumo falar muito na igreja, que eu gosto muito também. E esse ditado é o seguinte: faça para Deus aquilo que ninguém tem coragem de fazer e receba de Deus aquilo que Deus não dá para ninguém. Quando você faz aquilo que ninguém faz, meu irmão, pode ter certeza que você também vai receber aquilo que ninguém recebe. E quer ver uma coisa? Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa que tem uma vida abençoada, uma vida próspera, e nos perguntamos, mas Deus, como pode essa pessoa ser tão abençoada? Como pode acontecer tantas coisas na vida dela? Mas você só vê aquilo que ela tem, mas não vê aquilo que ela fez. E não sabe por aquilo que ela passou. Então, com certeza, quando nós fazemos aquilo que ninguém tem coragem de fazer, Deus também nos entrega aquilo que Deus não entrega para qualquer um. Então, guarde essa frase. Um dia eu falei para um rapaz, um jovem lá da igreja, e disse para ele assim: olha, você é novo, já tive a tua idade, você está começando a tua vida agora, mas se você quiser, eu vou te dar um conselho, e se você conseguir guardar esse conselho, se você conseguir viver esse conselho,
você vai ter uma vida abençoada, vai ter uma vida próspera em todas as áreas diante de Deus. E aí ele ficou curioso, e aí, qual é o conselho, pastor? Qual é o conselho? Eu disse, faça para Deus aquilo que ninguém tem coragem de fazer. E Deus vai te dar aquilo que Ele não dá para ninguém. E aí ele ficou pensativo, como se não tivesse entendido. E eu falei para ele, eu não estou nem falando em dar dinheiro, em dar carro, em dar casa, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando em uma vida de compromisso, uma vida de dedicação, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de leitura, uma vida reta diante de Deus, né? Porque muitas pessoas fazem o que é o básico, o que é a obrigação, mas poucos têm coragem de ir além. E quando nós temos coragem de ir além, sabe o que é que acontece? Nós deixamos de ser mais um no meio da multidão. Nós deixamos de ser mais um no meio da multidão. A multidão tem muita gente e Deus não precisa de você no meio da multidão. Deus precisa que você saia do meio da multidão para que Ele possa exaltar, para que Ele possa te honrar, para que Ele possa fazer na sua vida. Eu tenho um testemunho muito forte a respeito disso, mas hoje não vai dar tempo de falar esse testemunho, mas qualquer dia desse eu vou fazer uma live só para contar o meu testemunho. Amém? Então vamos lá, querido. A prosperidade de Deus em nossas vidas sempre será fruto de nossas decisões. Quando fala de fruto, fala de semeadura, porque não há como você colher aquilo que você não plantou. Tem muita gente hoje que quer colher o que nunca plantou. Tá? Vou dar um exemplo. Desde quando eu cheguei em Portugal, há, 16 anos atrás, por aí, eu sempre ajudei muita gente. Sempre ajudei muita gente. Mas não era ajudar querendo algo em troca. Ou ajudar para ser, de uma certa forma, beneficiado. Não, eu ajudava por prazer, ajudava por amor, ajudava porque eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer bem, eu gosto de ver as pessoas felizes. Eu gosto de socorrer, essa é a verdade, eu gosto. E eu vejo que durante todos esses anos que eu ajudei muitas pessoas, né? Deus ele começou a retribuir tudo na minha vida. Ou seja, quando você ajuda alguém e coloca isso diante de Deus, quem te abençoa é Deus. O teu galardão vem do céu. Não que você vai fazer para que Deus possa te abençoar. Você vai fazer porque você ama o teu irmão e quer ver o bem dele, não é? Mas a consequência dessa semeadura são colher frutos. Nós sabemos que tem árvores que levam meses para dar, tem outras que levam anos, mas quando vem o fruto, vem com abundância. De uma simples semente que é jogada na terra, nasce uma enorme árvore, e nessa árvore há muitos frutos e muitas sementes. É assim quando nós semeamos coisas boas na vida dos outros. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que mais cedo ou mais tarde você vai começar a colher esses frutos. Muita gente diz assim, olha, por causa de um todos pagam. Eu não vou ajudar mais ninguém, eu não quero saber mais de nada, eu não vou fazer mais nada por ninguém. Tudo bem, a decisão é sua. Se por acaso alguém te decepcionou, se por acaso você criou altas expectativas e a pessoa respondeu com baixas expectativas ou com expectativa nenhuma e você se decepcionou com ela e por causa disso você deixou de querer ajudar, de querer fazer o bem, tudo bem, não tem problema nenhum, essa é a decisão sua. Mas pode ter certeza que você também não vai colher nada, que você não está plantando. Quando você planta, você colhe. E quando você não planta, você não colhe. E se por acaso você plantar, tem um ditado que diz, se nós plantarmos vento, vamos colher tempestade.
não é? Se você plantar coisa boa, pode ter certeza que você vai colher coisas boas. Então, meu irmão, minha irmã, plante, se dedique, faça aquilo que ninguém tem coragem de fazer, que Deus vai te dar aquilo que Ele não dá para ninguém. E todos vão olhar para você e vai dizer como pode isso ter acontecido na vida dele. Como pode estar acontecendo isso na vida dela? Pode sim, sabe por quê? Porque você fez o que ninguém tinha coragem de fazer e Deus te deu aquilo que Ele não dá para qualquer um. Então essa é a verdadeira prosperidade. Vamos lá. A arca do Senhor deveria ser levada nos ombros dos sacerdotes. E isso representa que a vida com Deus, obedece os princípios que Ele estabeleceu em sua palavra e não a maneira como os homens querem que seja. Os princípios de Deus já estão estabelecidos. Não somos nós que vamos estabelecer novos princípios ou vamos fazer do nosso jeito. Já está estabelecido. Já tem uma forma, né? Já tem uma receita. Já está ali feito, não precisa acrescentar nada. Não precisa tirar nada, já está tudo pronto. Quando você vai fazer um bolo e você não segue a receita, o que acontece? O bolo vai sair diferente. Não é? Então, quando você obedece a receita, pode ter certeza que vai sair da forma que a receita manda. Então, querido, para as coisas de Deus, nós não precisamos inventar, não precisamos imaginar uma forma de fazer, já está tudo pronto, já está tudo feito. O que nos resta agora é só obedecer e mais nada, só obedecer. Uza morreu porque não respeitou as escrituras, ainda que tivesse boas intenções. Diante disso, Davi tomou a decisão de não se comprometer e abriu mão da arca. Mas Obed-edom decidiu que queria compromisso. Abriu a sua casa para a presença do Senhor e por isso foi abençoado. Uza, como os irmãos já conhecem a história, ele era um levita, não era um sacerdote. Só poderia carregar a arca quem fosse sacerdote, separado para aquele ministério, que era cuidar das coisas de Deus. O levita, ele tem a sua função. O sacerdote, ele tem cada um tem a sua função. Ok? E outra coisa, a arca não deveria ter sido carregada em carro de boi. A arca teria que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Então, Davi já começou errado. Já foi lá, pegou a arca, fez um carro de boi novo, colocou a arca dentro do carro de boi e saiu segundo a sua cidade, a cidade de Davi. Chegando no meio do caminho, a roda do carro pendeu em um buraco, a arca balançou e Uza, né, com as melhores das intenções, para não deixar a arca cair no chão, ele colocou a mão. E na hora que ele tocou na arca, a Bíblia diz que ele morreu na hora. Na hora morreu. E sabe o que eu aprendo com isso, meu amado? Eu aprendo que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer forma. Não pode ser feita de qualquer maneira. Nós temos que obedecer os princípios da palavra. Temos que obedecer os princípios de Deus. Porque se nós estivermos fazendo de qualquer forma, de qualquer maneira, nós vamos estar errados, vamos estar pecando. E ao invés de atrairmos bênçãos e prosperidade para nossas vidas, nós vamos estar atraindo maldição e morte. Quando Davi viu que um homem tinha morrido só em tocar na arca, Davi viu que alguma coisa estava errada. E com certeza logo a sua consciência lhe acusou. E ele sabia que a arca não poderia ser carregada em carros de boi.
Ele sabia que a arca teria que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Então, imediatamente, Davi parou. Para tudo, para. Tá tudo errado e eu não vou continuar dessa forma. Sabe o que eu vejo com isso, meu querido? Que tem hora que nós temos que pôr o pé no freio. Pôr o pé no freio e dizer, para tudo. Eu estou fazendo errado. Eu sei que eu estou errado e estou continuando no erro. Mas agora eu vou parar. Agora eu vou começar da forma que tem que ser. Agora eu vou fazer da forma certa. Foi isso que Davi fez. Quando Davi viu que a forma dele estava errada, ele parou imediatamente. Parou, não. Já morreu um, eu não quero que morra mais. Porque de qualquer forma o culpado era o Davi, né? A arca estava lá. Quem mandou ele lá pegar a arca? Se fosse, né, teria que fazer da forma que tinha que ser feito. Então Davi parou a arca, parou ali o cortejo, parou tudo aquilo ali, aquela caminhada, disse não, para tudo. Não podemos levar a arca para a minha cidade assim. Não pode, tem que ser da forma que tem que ser. E ali, na beira da estrada, tinha uma casa, e nesta casa morava um homem chamado Obed-Edom, que nem eu acabei de citar. E a história conta que esse homem, ele tinha uma vida de miséria. Os seus animais eram estéreis, ele não tinha plantas que davam frutos, árvores de fruta, enfim, ele tinha uma vida sofrida. Então, quando ele resolveu aceitar a presença de Deus na sua vida mudou, né? Vamos lá, tópico 2. A prosperidade depende de levarmos as coisas de Deus a sério. Temos que levar as coisas de Deus a sério. Ao aceitar receber a presença do Senhor em sua casa, sabendo do que havia acontecido com Uza, por sua irreverência, Obed-Edom demonstrou estar disposto a fazer as coisas à maneira de Deus e organizar sua casa de acordo com os princípios bíblicos. Você tem organizado a sua casa de acordo com os princípios bíblicos? Isso é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Será que eu também tenho organizado a minha casa de acordo aos princípios bíblicos, né? Está explícito que se Deus o abençoou com prosperidade, é porque se agradou dele e aprovou o seu comportamento. É ou não é? Então, na casa de Abinadab, a arca ficou todos aqueles anos e não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-Edom, ela ficou 3 meses. E Deus prosperou toda a sua casa, toda a sua vida. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, porque ele resolveu aceitar a arca na sua casa. Ele poderia chegar para Davi e dizer assim, Davi, faz o seguinte, ter essa arca aqui na minha casa é muito perigoso. Assim como morreu um aqui, o Uza, qualquer um aqui da minha família pode morrer, leva essa arca daqui. Ou se não, coloca ela lá no quintal, lá, ó. A gente faz lá uma casinha lá para ela não molhar e deixa ela lá no canto, depois você vem buscar. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele recebeu, ele abriu a sua porta, ele aceitou a arca, que representava a presença de Deus. E Deus se agradou da sua atitude. Eu acredito, meu irmão, que enquanto aquela arca estava ali na casa daquele homem, ele reverenciava a Deus, ele adorava a Deus, ele se sentia privilegiado em ter a presença de Deus na sua casa. Imagine, uma arca que caminhou pelo povo no deserto. Imagine, os sacerdotes com a arca nos ombros, pisou no Rio Jordão,
e o Rio Jordão se abriu. Imagine a arca que deu 7 voltas na cidade de Jericó. E na última volta eles gritaram e os muros foram abaixo. Então a arca, ela tinha uma história. A arca, ela tinha